E aí, pessoas, beleza? Tudo bom com vocês? Galerinha, hoje nós iremos finalizar o capítulo 30 do livro de Gênesis. Em vídeos anteriores, nós já estudamos os versículos iniciais, estudamos do versículo 1 até o versículo 26 e hoje iremos dar sequência a partir do versículo 27 até o versículo 43. Esses versículos, eles irão trazer a narrativa do novo pacto que Labão ele faz com Jacó, e ao final do capítulo 30, iremos ter a narrativa do momento em que Jacó ele vai enriquecer. Lembra que no início da história de Jacó, ele não vai receber um salário pelo seu trabalho, ele vai trabalhar 7 anos por Raquel, é enganado, recebe Lia no lugar e posteriormente ele trabalha mais 7 anos. Devido a ele não receber um salário, ele não tinha uma renda, e só aqui a partir do versículo 27, aí sim vai ser estabelecido um acordo. A gente pode entender que foi um acordo verbal, não foi um acordo escrito, mas tinha de certa forma validade. Em relação, pessoas, a esse finalzinho do texto, a gente percebe que Jacó ele vai cometer algumas falhas, ele vai enganar Labão, mas mesmo assim Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, vai continuar com ele, vai o abençoar. A gente precisa entender que Labão e as suas filhas Raquel e Lia, essa família ela estava inserida em um contexto extremamente pagão. Eles adoravam imagens de esculturas. Inclusive, vocês irão ver isso ao longo dos textos. Isso se dá, pessoas, porque o pai de Abraão, que também era pai de Naor, ele era um indivíduo que adorava imagens de esculturas, e essa prática foi sendo passada para os seus filhos. O próprio Abraão, ele, antes de ser chamado, ele adorava imagens de esculturas, e só após receber o chamado de Deus, aí sim ele vai deixar essa prática. Só que isso continuou. De Terá passou para Naor, e Naor passou para os seus filhos, e aí a gente tem aqui Labão inserido nesse contexto. Ou seja, Jacó estava inserido em um contexto completamente diferente do contexto de origem. A gente tem aqui de um lado Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão por sua vez, e essa família, eles adoravam o Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra. Labão, por outro lado, não, era um homem que adorava imagens de esculturas. Eu estou falando isso só para você conseguir entender o contexto no qual Jacó estava inserido. Em relação a essa prática da adoração de imagens de esculturas, as esposas de Jacó, elas vão permanecer com essa prática. Isso a gente pode entender que de forma oculta, sem o consentimento de Jacó, e a gente vai ver isso também em textos ou em vídeos, melhor dizendo, mais à frente. Em relação a Labão, eu estou contando tudo isso, pessoas, para vocês entenderem que Labão ele tinha um Deus diferente do Deus de Jacó, e ele reconhecia que ele estava sendo abençoado devido à presença de Jacó na sua família. Ou seja, Labão adorava imagens de esculturas, e ele reconhecia que o fato dele ter prosperado ou dele ter multiplicado o seu rebanho de cabras e ovelhas era devido a Jacó e devido ao Deus que estava com Jacó. Mas por que eu estou falando isso? Em alguns momentos, algumas pessoas elas serão abençoadas não porque Deus esteja diretamente atuando na vida dessas pessoas, mas elas serão abençoadas pela nossa presença na vida delas. Ou seja, eu, você, como servos de Deus, como cristãos, nós temos as bênçãos de Deus em nossas vidas, e devido à nossa presença em determinados locais, esses locais serão abençoados. Eu vou te dar um exemplo. Se você tem um patrão, se você tem um emprego e você trabalha nesse local, às vezes esse local ele é abençoado
devido à sua presença, porque Yahvé está com você. E aí a gente volta para o pacto ou para a promessa que foi feita a Abraão, de que onde Abraão estivesse, ou a terra que Abraão pisasse, essa terra seria abençoada. Essa promessa se estendeu para Isaac, de Isaac para Jacó, até chegar em mim e você, que somos descendentes de Abraão pela fé, ou pela crença em Cristo Jesus. E aí Labão ele vai reconhecer justamente que a prosperidade dele era devido a Jacó. E só voltando, pessoas, por mais que Jacó ele tivesse inúmeras falhas, a gente vai perceber que Jacó ele enganou o seu irmão, enganou depois o seu próprio pai para receber as bênçãos ou o direito da primogenitura. Chegando aqui, ele vai enganar Labão, ele vai trapacear em relação ao cuidado que ele deveria ter com as ovelhas, mas mesmo assim Deus o abençoou. O que isso tem a ver com as nossas vidas e quais lições a gente consegue extrair desse texto? Primeiro, que se Deus fosse nos abençoar, ou fosse abençoar qualquer ser humano pela sua perfeição, ninguém seria abençoado, porque todos nós temos falhas, todos nós temos os nossos pecados. Da mesma forma que Jacó, ele tinha as falhas dele, ele tinha os pecados dele, nós também temos o nosso. Então, se Yahvé, ou se as bênçãos de Yahvé sobre a vida de Jacó fosse depender de uma perfeição, ou fosse depender dos méritos de Jacó, Jacó nunca seria abençoado. Ou seja, Deus ele vai nos abençoar independente do nosso... eu não diria não do nosso comportamento, mas independente dos nossos méritos. A gente tendo mérito ou não, porque a gente não tem, mesmo assim, Yahvé vai nos abençoar. Pessoas, a abordagem teológica que é feita aqui em cima desse texto, em relação às bênçãos de Yahvé sobre a vida de Jacó, não é em relação aos méritos ou à santidade de Jacó, mas o fato de Jacó ter um coração inclinado para Deus. Ou seja, mesmo Jacó tendo falhas e tendo pecados, Yahvé vai o abençoar porque existia sinceridade no coração de Jacó e porque ele o buscava. Ou seja, quando a gente inclina o nosso coração para Deus, quando a gente busca Yahvé com sinceridade, mesmo a gente tendo falhas, mesmo a gente caindo, ainda assim Deus vai nos abençoar. E é essa questão aqui que é colocada, ou essa explicação que é dada em relação ao texto. Um outro motivo pelo qual Yahvé ele vai abençoar a Jacó é porque Jacó ele é herdeiro do pacto abraâmico. Ou seja, Deus fez uma promessa a Abraão de que iria abençoar Abraão, de que Abraão seria dono da terra de Canaã, e que multiplicaria a descendência de Abraão. Então, devido a essa promessa que foi feita a Abraão e chega até Jacó, Jacó vai ser abençoado porque ele foi herdeiro dessa promessa, ou ele é herdeiro do pacto de Abraão. Esse é um outro motivo pelo qual Yahvé continua abençoando a Jacó, mesmo Jacó tendo algumas falhas. Mas, pessoas, vamos para o texto. Vamos para esse pacto que é firmado. Como que isso aconteceu? Eu vou pausar o vídeo e aí a gente continua no próximo.